Você sabia que das 10 empresas mais valiosas do mundo, 5 são da área de tecnologia? A inovação vem ganhando importância cada vez maior no nosso dia a dia e, como consequência, na economia mundial. E não é só a tecnologia e a inovação que trazem desenvolvimento aos países. O investimento em pesquisas científicas também gera avanços, novos conhecimentos e lucros. É só usar como exemplo o impacto que a descoberta de um novo remédio, uma nova vacina pode trazer. E para falar sobre esses temas, a gente começa a Voz do Brasil de hoje recebendo aqui no estúdio o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Boa noite, ministro. Boa noite a todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui conversando com vocês. Ministro, vamos começar falando sobre internet. Algumas regiões do país, sobretudo a região norte, sofrem com dificuldades de comunicação, em especial conexão de internet. O que o governo está fazendo para melhorar isso? Bom, primeiro é importante registrar a importância da internet no mundo de hoje. Cada vez mais a internet é a principal parceira do ser humano. A internet nos ajuda a monitorar a geladeira, a acender a luz de casa quando você está fora, a tomar providências na sua casa, no seu escritório. É o mundo da internet, até porque existe hoje o projeto Internet das Coisas. E é evidente que nas regiões mais distantes do Brasil, do ponto de vista econômico, as empresas têm menos interesse. Essa é a razão do governo obrigá-las contratualmente a investir nessas regiões. E existe um plano diretor de investimento. Esse plano diretor, a sua implantação é mais lenta, mas seja através da nova lei geral, que prevê investimentos muito expressivos, seja com a fiscalização da Anatel e a utilização dos recursos da multa, nos possibilitarão cada vez mais chegar a essas localizações distantes e que também são muito importantes para a gente ter um Brasil cada vez mais igual. Ministro, em março o governo deve lançar aí uma parceria com a França, um satélite para o espaço. Na prática, quais são os benefícios desse satélite para a população? Em primeiro lugar, no campo da segurança nacional. O Ministério da Defesa ele terá exclusividade em faixas desse satélite, tendo, portanto, a sua autonomia em relação a políticas de monitoramento, fazendo com que o Brasil tenha, com isso, a sua segurança nacional aperfeiçoada. No que diz respeito aos outros espaços, do ponto de vista comercial, será uma operação que trará recursos para o Brasil, para o governo, e do ponto de vista de consumidor, vamos poder chegar melhor em algumas políticas públicas, principalmente comunicações, como agora há pouco vocês estavam citando a internet nas regiões mais distantes. Via satélite nós vamos chegar lá de uma maneira muito mais rápida, uniforme, e com isso acelerarmos a implantação desse Brasil mais igual. E o Brasil mais igual no mundo de hoje é aquele que a população tem acesso à saúde pública de excelência, ao ensino público e também à internet. O satélite vai agilizar a implantação da internet nesses locais distantes. Outro grande projeto desenvolvido pelo Ministério é o cabo submarino entre o Brasil e Portugal. Qual a importância desse projeto? É um projeto de redundância, não é? É um projeto que nos permite, como eu dizia agora há pouco, trazer mais segurança para as nossas informações, para a nossa internet, trazer, enfim, a possibilidade do Brasil cada vez mais ocupar no cenário da economia mundial e da tecnologia um espaço de destaque. Agora, ministro, um assunto que tem impacto direto na população. Como é que está o processo de desligamento da TV analógica em todo o país? E que balanço que o senhor faz dessa medida? Nós estamos aqui em Brasília. Há algumas semanas, Brasília suspendeu o sistema analógico. Hoje, 100% das pessoas em Brasília só têm acesso à TV digital. Já tínhamos na cidade de Rio Verde, em Goiás, no ano passado, proporcionado também essa migração. Foi um piloto. E agora, São Paulo e outras localidades do Brasil. Está previsto para março em São Paulo. Existe um rigoroso controle mediante pesquisas que indicam quando atingiu todos os lares do percentual de 93%, para que possamos fazer essa migração. Mas a experiência de Brasília foi muito bem sucedida. Vocês que nos ouvem aqui em Brasília sabem disso. Não tivemos um único problema. As operadoras estão felizes, as operadoras de radiodifusão também.
E agora, muito confiantes com o êxito da experiência de Brasília, que nós vamos ter o mesmo êxito em São Paulo e nas outras localidades que sofrerão dessa migração a partir desse ano. E, ministro, está no Congresso Nacional o projeto de lei que muda a Lei Geral de Telecomunicações. O que a nova lei representa na vida das pessoas e quando essas melhorias começarão a ser percebidas? Antes de falar da lei, só complementar a questão da migração, é importante registrar a qualidade do sistema digital, né? A nitidez, e isso faz com que o usuário tenha um melhor serviço, não é? Hoje, as pesquisas já têm sido feitas junto aos usuários, mostram que eles estão apaixonados pelo sistema digital. Isso vai acontecer em todo o Brasil. Voltando agora a essa sua última pergunta, a Lei Geral de Telecomunicações é uma lei muito importante para o país. Há 25 anos atrás, no governo do então presidente Fernando Henrique, nós tivemos naquele governo algumas marcas importantes. O Plano Real, que trouxe conquistas importantes, a estabilidade econômica e também a Lei Geral de Telecomunicações. Hoje o Brasil é um país avançadíssimo em relação às telecomunicações. Quem diria que nós teríamos aí hoje os iPhones, os iPads, essa relação tão próxima com todos por conta desses equipamentos, dessa tecnologia. O telefone fixo, a gente nem se lembra às vezes que ele existe. Eu sempre cito o meu caso, meu apartamento em São Paulo, às vezes eu moro num prédio, eu quero falar com o porteiro, em vez de eu falar com o porteiro através do interfone, eu falo através do celular. Porque eu sei que às vezes não está na portaria, então eu já ligo do meu celular para o celular dele. Essa lei geral, ela vai proporcionar ao governo brasileiro contar com recursos muito expressivos, vindo da telefonia fixa, em especial fruto da avaliação do patrimônio que compõe hoje essa telefonia, parte do patrimônio que deverá no ano de 2025 ser devolvido para o governo brasileiro, mas esse patrimônio, na medida que o tempo passa, ele vai perdendo o seu valor. Há alguns anos atrás ele era 100 bilhões de reais, segundo especialistas da Anatel. Hoje, muito possivelmente, segundo esses especialistas, ele está avaliado em aproximadamente 20 bilhões de reais. Alguns dizem 100 bilhões de reais como se isso fosse uma crítica. Seria maravilhoso se valesse 100 bilhões de reais, porque a contrapartida de investimento é equivalente ao valor do patrimônio. Então seria ótimo, porque teríamos 100 bilhões de investimentos, principalmente em banda larga, levando a internet, que estávamos conversando agora há pouco, a muito mais lugares do que tem hoje. Então, essa nova lei, ela prevê a modernização, prevê o aproveitamento desse patrimônio enquanto ele vale alguma coisa, porque até 2025 ele vai perder muito valor, até porque ele trata apenas de telefonia fixa e não telefonia móvel, e com isso, podendo o brasileiro, o usuário do sistema de telecomunicações, contar com esses investimentos para melhorar a qualidade do serviço. Tá certo, então. Então a gente encerra essa entrevista aqui agradecendo a presença do ministro Gilberto Kassab aqui no estúdio da Voz do Brasil. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço aí a oportunidade e cumprimento vocês pela excelência do trabalho e deixo aqui meu boa noite mais uma vez aos queridos ouvintes da nossa Voz do Brasil.